Você já sentiu que, por mais que se esforce, aquilo que tanto busca parece sempre escapar por entre os dedos? Como se cada passo em direção ao objetivo o afastasse ainda mais do que realmente importa. Estamos constantemente perseguindo uma carreira melhor, um relacionamento perfeito, reconhecimento, estabilidade, como se nossa vida dependesse de alcançar a próxima conquista. Acordamos pela manhã com listas intermináveis do que precisamos fazer, realizar, conquistar. E quando a noite chega, adormecemos exaustos, mas raramente satisfeitos, porque sempre há mais a perseguir amanhã, sempre há mais expectativas a cumprir, sempre há mais para provar aos outros e a nós mesmos. Esta busca incessante nos ensinou a acreditar que a felicidade está sempre no horizonte, que a plenitude é algo a ser alcançado através de esforço constante. E assim vivemos em estado de tensão permanente, segurando firmemente as rédeas da vida, tentando controlar cada variável, cada resultado. Mas e se estivéssemos olhando para tudo pelo ângulo errado? E se o verdadeiro caminho não fosse sobre conquistar mais, mas sobre soltar mais? E se aquilo que é verdadeiramente seu não precisasse ser perseguido com desespero, mas simplesmente permitido? O que aconteceria se, por um momento, você soltasse o controle e confiasse no fluxo natural da vida? Nossa sociedade nos ensinou desde cedo que o sucesso vem daqueles que perseveram, que conquistam, que dominam. Criamos uma narrativa coletiva em que o valor pessoal está diretamente ligado à capacidade de alcançar e acumular. E dentro dessa narrativa, aprendemos a desconfiar do fluxo natural da vida, porque confiar parece equivalente a desistir. No entanto, existe uma sabedoria mais profunda que perpassa tradições filosóficas e espirituais de todo o mundo. A compreensão de que existe um ritmo natural em todas as coisas. Os chineses o chamam de Wu Wei, a ação sem esforço. Os gregos antigos falavam do kairos, o momento oportuno. Tradições indígenas falam da harmonia com os ciclos da natureza. Todos apontam para uma verdade fundamental. Há uma diferença crucial entre forçar e permitir, entre manipular e colaborar, entre resistir e fluir. Quando observamos a natureza, vemos que o rio não luta para chegar ao oceano. Ele simplesmente flui, contornando obstáculos naturalmente, encontrando sempre o caminho de menor resistência. A semente não se esforça para crescer. Ela simplesmente responde às condições adequadas de solo, água e luz. Não há ansiedade, não há medo de não ser suficiente. Há apenas alinhamento com o que é. O mesmo princípio se aplica à nossa vida. Quando nos alinhamos com quem verdadeiramente somos, com nossos valores mais profundos, com nossos talentos naturais, com nossa autenticidade, algo extraordinário acontece. As portas começam a se abrir sem que precisemos derrubá-las. As oportunidades surgem sem que precisemos fabricá-las. As conexões significativas se formam sem que precisemos forçá-las. Esta não é uma proposta de passividade. Pelo contrário, é um convite à ação consciente e alinhada. É a diferença entre remar contra a correnteza e aprender a navegar com ela, entre tentar controlar o vento e ajustar suas velas, entre perseguir desesperadamente o que você acha que deveria ter e criar espaço para receber o que realmente é seu. A verdadeira rendição não significa desistir dos seus sonhos. Significa abandonar a crença limitante de que você precisa manipular, forçar ou controlar para ser merecedor do que deseja. Significa confiar que, quando você está vivendo em alinhamento com sua verdade interior, o que é genuinamente seu encontrará seu caminho até você. O que realmente significa viver em alinhamento com quem verdadeiramente somos? Esta pergunta nos convida a uma jornada interna, longe do ruído das expectativas externas e das comparações incessantes.
Quando estamos desalinhados, vivendo pela aprovação dos outros, perseguindo objetivos que não ressoam com nossa essência, usando máscaras para sermos aceitos, criamos uma dissonância interna. É como tentar tocar uma música com um instrumento desafinado. Podemos até acertar algumas notas, mas a melodia nunca soará harmoniosa. Esta desarmonia se manifesta como ansiedade crônica, insatisfação persistente e aquela sensação sutil, mas constante, de que algo está faltando, mesmo quando alcançamos o que pensávamos desejar. É por isso que tantas pessoas chegam ao topo da montanha que passaram a vida inteira escalando, apenas para perceber que estavam na montanha errada. Conquistaram o emprego dos sonhos, mas sentem um vazio inexplicável. Construíram a casa perfeita, mas não encontram paz dentro dela. Alcançaram o reconhecimento, mas continuam sentindo que precisam provar seu valor. A busca externa desenfreada geralmente é um sintoma de desconexão interna. Quanto menos conhecemos e honramos quem realmente somos, mais intensamente perseguimos validações externas para preencher esse vazio. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você despeje, ele nunca ficará cheio. O verdadeiro alinhamento começa com autoconsciência. Requer a coragem de pausar a corrida frenética e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? O que me faz perder a noção do tempo? O que me faria levantar da cama, mesmo sem recompensa externa? Quais valores são inegociáveis para mim? Que legado quero deixar? Este processo exige vulnerabilidade, a disposição de reconhecer e abraçar nossas verdades, mesmo quando elas não correspondem às expectativas que internalizamos. Exige a coragem de remover camadas de condicionamento para redescobrir nossa essência autêntica. Quando começamos a viver a partir desse lugar de autenticidade, algo surpreendente acontece. A vida começa a fluir com mais naturalidade. É como encontrar o ponto exato em que a correnteza do rio é mais forte. De repente, você não precisa remar tanto, porque a própria correnteza o carrega. Isso não significa ausência de desafios. O rio tem pedras e corredeiras. Mas mesmo os obstáculos assumem um significado diferente quando estamos alinhados. Eles não aparecem para nos punir ou frustrar, mas para nos moldar e refinar, para nos ensinar exatamente o que precisamos aprender no momento certo. Os antigos alquimistas falavam sobre encontrar a verdadeira vontade, não os desejos superficiais da personalidade, mas o chamado profundo da alma. Quando alinhamos nossas ações com essa verdadeira vontade, eles diziam que o universo conspira a nosso favor. Não porque sejamos especiais ou privilegiados, mas porque estamos finalmente navegando no sentido da correnteza, em vez de contra ela. Este alinhamento transforma nossa relação com o tempo. A ansiedade pelo futuro diminui, porque confiamos no desdobramento natural dos processos. A obsessão pelo passado se dissolve porque estamos presentes com o que é agora. Começamos a perceber que cada estação tem seu propósito. Há tempo para semear e tempo para colher, tempo para avançar e tempo para recuar, tempo para expandir e tempo para consolidar. Falar sobre confiança e rendição soa inspirador, mas vamos ser honestos. Na prática, confiar no fluxo da vida pode ser profundamente desafiador, especialmente nos momentos em que mais precisamos dessa confiança, quando enfrentamos perdas, rejeições, demoras ou aparentes fracassos. Quando o relacionamento que parecia perfeito termina abruptamente. Quando o emprego dos sonhos vai para outra pessoa. Quando o projeto em que investimos tanto tempo simplesmente não dá certo. Quando o diagnóstico médico não é o que esperávamos. Quando batemos na porta certa no momento aparentemente errado e ela permanece fechada. Nesses momentos, a tentação de retornar ao modo de controle é quase irresistível. Queremos forçar soluções, manipular circunstâncias, acelerar processos. E, principalmente, queremos entender
Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que dessa forma? A mente lógica busca desesperadamente por explicações, por um sentido linear para aquilo que muitas vezes só pode ser compreendido em retrospectiva, como se a vida devesse nos apresentar um mapa detalhado antes de iniciarmos a jornada. É aqui que reside o verdadeiro teste da confiança. Não precisamos de confiança quando tudo está dando certo. Ela se torna essencial precisamente quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. Lembro-me de uma antiga parábola sobre um fazendeiro que teve uma sequência de eventos aparentemente bons e ruins em sua vida. Quando seu cavalo fugiu, os vizinhos disseram: "Que azar!" Ele apenas respondeu: "Talvez." Quando o cavalo retornou, trazendo consigo vários cavalos selvagens, os vizinhos exclamaram: "Que sorte!" Novamente ele disse: "Talvez." Quando seu filho quebrou a perna ao tentar domar um desses cavalos selvagens, os vizinhos lamentaram o infortúnio. O fazendeiro manteve a mesma resposta: "Talvez." Logo depois, oficiais do exército vieram à vila recrutando jovens para a guerra, mas seu filho foi dispensado devido à perna quebrada. A sabedoria dessa parábola não está em negar o impacto emocional dos eventos difíceis, mas em reconhecer nossa incapacidade de julgar imediatamente se algo é bom ou ruim no grande esquema de nossas vidas. O que parece uma porta fechada pode ser uma proteção. O que parece um desvio pode ser um atalho. O que parece um atraso pode ser uma preparação essencial. Desenvolver resiliência não significa não sentir a dor da perda ou a frustração do atraso. Significa desenvolver a capacidade de sentir plenamente essas emoções sem permitir que elas destruam sua confiança no processo maior da vida. Significa honrar o ritmo natural do desdobramento, mesmo quando ele não corresponde à sua agenda preferida. Muitas vezes, o que interpretamos como não estar funcionando é simplesmente algo funcionando de uma maneira que ainda não conseguimos compreender. Como uma semente sob a terra que parece não fazer progresso algum aos olhos de um observador impaciente, mas que está, na verdade, passando por transformações cruciais na escuridão. O escritor Rainer Maria Rilke ofereceu um conselho que ressoa profundamente com essa ideia. Seja paciente com tudo que está sem resolução em seu coração. Tente amar as próprias perguntas. Não busque respostas que não podem ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las. E o que importa é viver tudo. Viva as perguntas agora. Talvez você, gradualmente, sem perceber, viva um dia distante adentrando a resposta. Cada crise, cada aparente obstáculo, cada período de espera contém um convite. Confiar quando você não consegue ver, permanecer aberto quando você quer se fechar, manter-se flexível quando você quer rigidez e, acima de tudo, continuar aprendendo quando você acha que já deveria ter todas as respostas. A vida raramente se desenvolve em linha reta. Ela se move em ciclos, em espirais, em padrões que só fazem sentido quando olhamos para trás e conectamos os pontos. Cada momento de aparente derrota pode ser o terreno fértil de onde surgirá seu maior crescimento. Cada relacionamento que terminou pode ter sido exatamente o que você precisava experimentar para estar pronto para o próximo. Cada projeto que falhou pode ter ensinado a lição necessária para o sucesso futuro. O que realmente acontece quando finalmente abandonamos a necessidade de controlar cada aspecto de nossas vidas e começamos a confiar no processo? Quando deixamos de lado as máscaras e abraçamos nossa autenticidade? Quando paramos de forçar portas a se abrirem e começamos a notar quais já estão escancaradas à nossa frente? A transformação raramente é instantânea ou dramática como nos filmes. É mais como o amanhecer, tão gradual que você mal percebe a transição até olhar ao redor e dar-se conta de que agora pode enxergar claramente o que antes estava envolto em sombras.
O primeiro sinal dessa transformação geralmente se manifesta como uma profunda sensação de alívio, como se você tivesse carregado uma mochila pesada por tanto tempo que se esqueceu de como era caminhar sem esse peso. Há uma leveza que vem com a rendição autêntica, não a rendição de quem desiste, mas a rendição de quem compreende que nem tudo precisa ser conquistado à força. Outro sinal são as sincronicidades, aqueles momentos em que as coincidências parecem significativas demais para serem mero acaso. O livro que cai aberto na página exata que você precisava ler. O encontro casual com alguém que tem exatamente a informação que você buscava. A oportunidade que surge precisamente quando você está pronto para ela, nem antes, nem depois. O psicólogo Carl Jung chamou essas coincidências significativas de sincronicidades e sugeriu que elas ocorrem mais frequentemente quando estamos alinhados com nosso verdadeiro caminho. Não porque o universo esteja conspirando magicamente a nosso favor, mas porque nossa percepção se expande. Começamos a notar conexões que sempre estiveram lá, mas que antes éramos incapazes de ver por estarmos tão fixados em nossa agenda pessoal. Quando vivemos em alinhamento, desenvolvemos uma clareza interior que nos permite reconhecer o que é verdadeiramente nosso. Como um instrumento perfeitamente afinado que ressoa quando a nota certa é tocada, algo dentro de nós vibra em reconhecimento quando encontramos pessoas, lugares, oportunidades e experiências que estão em harmonia com quem realmente somos. Esta clareza nos ajuda a discernir entre o que queremos por condicionamento social e o que realmente ressoa com nossa essência. Começamos a perceber quando estamos perseguindo algo apenas para impressionar os outros, para preencher um vazio ou para corresponder a uma imagem que não é autenticamente nossa. O alinhamento também transforma nossa relação com os outros. Quando não estamos constantemente tentando controlar, manipular ou impressionar, nossas conexões se tornam mais autênticas. Atraímos pessoas que respondem ao nosso eu verdadeiro, não à imagem que projetamos. Surge uma nova qualidade em nossos relacionamentos, mais profunda, mais genuína, mais nutrida pela verdade mútua. Há uma história zen que ilustra belamente esta transformação. Um mestre perguntou a seus discípulos: "Quando sabemos que a noite acabou e o dia começou?" Um discípulo respondeu: "Quando podemos ver a distância que há entre uma árvore e outra." Outro disse: "Quando podemos distinguir um cão de uma ovelha." O mestre balançou a cabeça e disse: "Não. Sabemos que a noite acabou quando olhamos para o rosto de qualquer pessoa e reconhecemos nela um irmão ou uma irmã. Até lá, ainda é noite em nosso coração." Da mesma forma, sabemos que a transformação interna está ocorrendo quando começamos a ver além das separações ilusórias que criamos. Quando paramos de dividir o mundo em eu versus eles, meu versus seu, sucesso versus fracasso. Quando começamos a perceber a interconexão fundamental de todas as coisas e pessoas. Essa visão expandida traz uma paz que não depende das circunstâncias externas estarem exatamente como desejamos. É uma paz enraizada na confiança de que, mesmo quando não compreendemos o quadro completo, somos parte de algo maior que está se desenrolando em perfeito timing. À medida que essa transformação se aprofunda, descobrimos uma liberdade interior que ninguém pode nos dar ou tirar. A liberdade de ser autenticamente quem somos, sem precisar de validação constante. A liberdade de seguir o caminho que ressoa com nossa verdade interior, mesmo quando ele diverge das expectativas convencionais.
a liberdade de confiar no desdobramento natural da vida, sabendo que o que é genuinamente nosso encontrará seu caminho até nós. Quando começamos a viver mais alinhados com nossa verdade interior, ocorre uma sutil, mas profunda transformação em nossa relação com os desejos e ambições. Não se trata de abandonar sonhos ou objetivos, mas de compreender a diferença essencial entre desejos impulsionados pelo ego e propósito alinhado com a alma. O ego deseja para preencher uma falta percebida. Busca posses, status, reconhecimento e controle como forma de compensar um sentimento interno de insuficiência. Quando eu tiver aquilo, serei feliz. Quando conquistar isso, serei completo. Este é o mantra não declarado do ego. E assim vivemos em um estado perpétuo de carência, sempre perseguindo o próximo objeto de desejo, o próximo marco, a próxima validação. O propósito, por outro lado, flui de um sentimento de plenitude. Não surge da carência, mas da abundância interior. Não busca preencher um vazio, mas expressar uma essência. Quando agimos movidos pelo propósito, a motivação não é o que posso obter, mas o que posso oferecer, como posso servir, como posso expressar quem realmente sou. Esta distinção fundamental muda tudo. Os desejos orientados pelo ego nos mantêm em um ciclo de busca perpétua, sempre procurando algo fora de nós para nos completar. O propósito alinhado nos coloca em um ciclo de expressão e contribuição, onde a própria jornada, não apenas o destino, torna-se fonte de significado e realização. Pense no desejo como a água em um copo. Podemos passar a vida tentando encher o copo até a borda, apenas para descobrir que ele tem furos. Ou podemos perceber que nosso propósito não é acumular água, mas deixá-la fluir através de nós, como um canal, para nutrir o que precisa ser nutrido em nosso ambiente. Isso não significa que devemos reprimir ou negar nossos desejos. Pelo contrário, nossos anseios genuínos frequentemente contêm pistas valiosas sobre nosso propósito. O poeta Rumi disse: "O que você procura também está procurando por você." Há uma sabedoria profunda nessas palavras. Aquilo que genuinamente ressoa com nossa alma não é algo que precisamos perseguir desesperadamente. É algo que já está buscando expressão através de nós. A questão crucial então se torna: como distinguir entre desejos condicionados socialmente e anseios autênticos que apontam para nosso verdadeiro propósito? A resposta está na qualidade da experiência. Os desejos do ego nos deixam ansiosos, inquietos, compulsivos. Há uma sensação de urgência, um medo de perder, uma comparação constante com os outros. Os anseios autênticos, por outro lado, vêm acompanhados de uma sensação de expansão, alegria, curiosidade natural e entusiasmo sustentável que não depende exclusivamente do resultado final. Quando estamos alinhados com nosso propósito, o caminho se revela naturalmente. Isso não significa ausência de esforço. Mesmo o trabalho mais significativo exige dedicação e disciplina. Mas há uma diferença qualitativa entre o esforço que drena e o esforço que energiza. Entre o trabalho que fazemos apenas pelo resultado e o trabalho que seria valioso mesmo se ninguém nunca o reconhecesse. É como a diferença entre remar contra a correnteza e navegar com o vento a favor. Ambos exigem habilidade e presença, mas um exaure, enquanto o outro exalta. À medida que nos alinhamos mais profundamente com nosso propósito, começamos a perceber que a realização verdadeira raramente se parece com o que imaginávamos inicialmente. Pode ser mais simples ou mais complexa, mais ordinária ou mais extraordinária. Pode surgir em áreas da vida que nunca esperávamos. Pode se manifestar através de meios que nunca consideramos. O que importa não é a forma externa, mas a ressonância interna.
Há uma história antiga sobre um pescador que passa a vida inteira procurando uma pérola perfeita. Ele viaja pelos mares mais distantes, enfrenta tempestades terríveis, arrisca tudo na busca. Quando finalmente retorna para casa, já idoso e cansado, descobre que a pérola que procurava estava escondida dentro de uma ostra comum na praia de sua própria vila. Esta parábola nos lembra que o que realmente buscamos, propósito, significado, plenitude, muitas vezes já está ao nosso alcance. Não precisamos de jornadas extraordinárias ou conquistas impressionantes para encontrá-lo. Precisamos apenas de olhos para ver o extraordinário no ordinário, a abundância no aparentemente comum, a plenitude no momento presente. Quando nos libertamos da pressão de moldar nossa vida de acordo com expectativas externas, abrimos espaço para que nosso propósito único floresça organicamente. Como uma árvore que não tenta crescer como outra árvore, mas simplesmente se desenvolve de acordo com sua natureza intrínseca, respondendo às condições específicas de sol, solo e clima em que se encontra. Este florescimento natural traz uma sensação de realização que transcende as métricas convencionais de sucesso. Uma sensação de estar no lugar certo, fazendo o que você nasceu para fazer, contribuindo de maneira única que só você pode oferecer. Não porque seja melhor ou mais importante que os outros, mas porque é autenticamente seu. Retornemos à pergunta com que começamos. E se aquilo que é verdadeiramente seu não precisasse ser perseguido com desespero, mas simplesmente permitido? Esta pergunta nos convida a uma revolução silenciosa, uma mudança fundamental na maneira como nos relacionamos com a vida. Não como algo a ser conquistado ou controlado, mas como uma dança a ser dançada. Uma dança que requer tanto presença quanto rendição, tanto expressão quanto receptividade. O paradoxo é que, ao soltar o controle rígido, frequentemente descobrimos um poder mais autêntico. Ao abandonar a necessidade de ser alguém que não somos, encontramos a força para sermos plenamente quem somos. Ao deixar ir a obsessão com o destino, liberamos a energia para apreciar e extrair significado da jornada. Confiar não é uma fórmula mágica que elimina todos os desafios da vida. É uma prática diária, um compromisso renovado a cada obstáculo, a cada decepção, a cada momento de incerteza. É a disposição de permanecer aberto quando queremos nos fechar, de permanecer flexível quando queremos rigidez, de permanecer curioso quando queremos certezas. O poeta David Whyte expressa belamente esta verdade quando escreve: "A confiança é o sabor tênue e frágil da vulnerabilidade sobre nossos lábios." Em uma cultura obcecada por certezas, segurança e controle, escolher confiar é um ato revolucionário. É reconhecer que algumas das mais belas flores crescem não em jardins cuidadosamente planejados, mas em fendas inesperadas entre as rochas. Que algumas das melodias mais profundas surgem não de partituras meticulosamente escritas, mas de improvisações corajosas. Que algumas das conexões mais significativas acontecem não por planejamento estratégico, mas por abertura genuína. Hoje, enquanto você continua sua jornada, eu o convido a considerar: o que aconteceria se você soltasse um pouco mais o controle? Se permitisse que a vida se desenrolasse em seu próprio timing perfeito? Se confiasse que o que é verdadeiramente seu encontrará seu caminho até você quando você estiver alinhado com sua própria verdade? Talvez você descobriria que aquilo pelo qual tanto lutou já está disponível de uma forma que não esperava. Talvez percebesse que o que realmente busca não é o objetivo externo, mas o sentimento que espera experimentar quando o alcançar. Paz, alegria, plenitude, propósito, conexão.
E talvez compreendesse que esses estados não são recompensas futuras por conquistas, mas experiências disponíveis aqui e agora, quando estamos presentes e alinhados. A vida não é uma série de problemas a serem resolvidos ou objetivos a serem alcançados. É um mistério a ser vivido. Um mistério que se revela não àqueles que exigem certezas, mas àqueles que permanecem abertos ao desconhecido. Não àqueles que insistem em seu caminho a qualquer custo, mas àqueles dispostos a deixar que o caminho os encontre e os transforme. Quando você aprende a dançar com a vida, em vez de lutar contra ela, algo extraordinário acontece. Como um surfista que não tenta dominar o oceano, mas aprende a sentir seu ritmo e se mover em harmonia com suas ondas, você descobre uma sensação de liberdade e fluidez que nenhuma conquista externa poderia proporcionar. Então, talvez a maior realização não seja alcançar tudo o que você pensou que queria, mas tornar-se tão alinhado com sua verdade interior que possa reconhecer e receber o que é genuinamente seu. Não porque você o perseguiu desesperadamente, mas porque você se tornou o espaço onde ele poderia florescer naturalmente. E nesse espaço de confiança, alinhamento e autenticidade, você descobre que nunca esteve realmente perseguindo algo fora de si mesmo. Você estava apenas encontrando o caminho de volta para casa, para quem você sempre foi, antes que o mundo lhe dissesse quem deveria ser.